Boa noite, povo de Deus, que a paz seja com todos, amém? Que todo o teu esforço que você faz para comparecer e cultuar ao Senhor seja recompensado pelo céu, amém? Que bom que você veio. Vamos lá ouvir o Evangelho, ouvir a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 3, tá? Nós vamos ler o versículo 8. João capítulo 3, versículo 8. Quando Jesus revelou um novo nascimento, e quando ocorre o novo nascimento espiritual, minha gente, quando a pessoa decide nascer da água, e depois ela tem que nascer de onde mesmo? De onde? Que é o batismo com o Espírito Santo. Não vai chegar uma só alma no céu sem ter o novo nascimento, viu? Por isso que a questão espiritual, a busca, o estudo quanto à pessoa do Espírito Santo, ele não pode ser negado na igreja, ele não pode ser negligenciado. Nós temos que conhecer o Espírito Santo e termos um encontro com ele. Que seja assim essa noite contigo. Amém? E aí Jesus começa a ensinar Nicodemos. É verdade que ele não está entendendo muita coisa. Olha, tem que nascer da água, do Espírito, porque o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. E aí Jesus, no meio da pregação, né, uma pregação individual, vai falar uma coisa que para Nicodemos é difícil, porque Nicodemos é alguém guiado pela religião, pelo costume. Ele é guiado pelos dogmas de Moisés, sabe? E aí Jesus vai falar para ele de uma nova maneira de ser guiado. E a maneira é esta, no verso 8. O vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Oh glória! Isso não é só, tem gente que da igreja, né, que fala, quando o pastor é trocado, o vento soprou, né? O vento soprou. Isso não é só para a locomoção de um profeta, de um missionário, de um obreiro do evangelho. Está falando de um estilo de vida, de viver uma vida inteira, depois de conhecer o Espírito Santo, só guiada por Ele. O vento do Espírito já começou a soprar aqui. Você vai ouvir a voz dEle, e Ele vai te guiar em todos os vossos caminhos. Você acredita nisso mesmo? Acredita no vento do Espírito? Então eu vou reler o versículo 8, e você repete bem alto, bem forte, em bom som, em alta voz. Vamos lá. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Chega de fazer sua vontade. Chega de ficar tentando de um lado, de outro. Vou ver se essa porta vai dar certo. Que nós entremos nas portas que abre o Espírito Santo. Chega uma hora na vida cristã que você tem que dar um basta na tua vontade. Eu estou sentindo. Eu estou feliz assim. Não, eu quero ser guiado no vento do Espírito. Que diferente do vento do mundo, não causa confusão, mas causa alinhamento entre o céu e a terra, e vai governar a sua vida. E porta que Ele abrir, pode entrar com todas as forças, porque é porta da bênção, é porta do céu. Crê que todo nascido de Deus é guiado assim? Então por favor, desocupe as suas mãos e vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Tem que ser bem forte, tá? Tem que ser com interesse. Isso, aplauda e diga glória a Deus. Vamos levantar um louvor ao céu, um louvor ao Espírito Santo,
Oh glória, oh glória. Pai santo, Deus bendito, nós te aplaudimos e nós te glorificamos, Senhor. Abre o céu para receber este louvor. Faça com que cada pessoa que te aplaude, te glorifica, ouça a sua voz e sopra em nós o teu Espírito, ó Deus. Não sabemos nem de onde vem, nem para onde vai, mas sabemos, vai guiar todos os nascidos de Deus que ouvirem esta palavra. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza resultado. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Por favor, se assente. Preste atenção nisso. Quando fala de vento, olha, soprou um vento, né? A pessoa talvez imagine o vento da tragédia, né? Ou o vento da tribulação, né? Que realmente existem esses ventos. A palavra de Deus garante também que existe até o vento da doutrina. O vento da doutrina. Inclusive o apóstolo Paulo recomendou: não sejais guiados por vento de doutrina. Ou seja, é um vento também. E tem pessoas que são levadas, né? Ó, a palavra de Deus diz isso. Não, mas meu pastor falou aquilo, né? Não, na minha igreja é assim. Não, na minha religião é assim. Vento de doutrina. Só que o vento do Espírito, até pela base bíblica que nós temos, inclusive, até quando o Ezequiel teve a visão do vale de ossos secos, bate um vento espiritual, esse vento não espalha, mas ajunta. Esse vento não traz confusão, traz paz, traz o poder de Deus e coloca a pessoa no lugar certo, na hora certa. Quando Jesus começou a falar sobre como um nascido do Espírito ele vive, não é que ele sabe exatamente qual é o próximo passo de Deus, ele só confia. Deus sabe o próximo passo, Deus sabe do amanhã, Deus sabe do que eu passo hoje, Deus sabe da minha tristeza, e quando bater o vento do Espírito, as coisas se resolvem. Só que ele é guiado diariamente, a todos os momentos, por este vento. Sabe, se a nossa vida, ela fosse um barco, este vento é que ia fazer com que as velas se guiassem. É mais ou menos assim para você entender. Porque se você não for guiado pelo Espírito, e não é pelo seu Espírito, tá, que nós estamos falando, é o Espírito Santo. Além do seu Espírito, o Espírito maior, o Espírito de Deus. Você será guiado fatalmente por sua carne. Porque a carne, ela luta contra o próprio Espírito Santo. Sabia que quando a Bíblia fala dessa batalha, a Bíblia não inclui o diabo, porque o diabo não tem poder de lutar contra o Espírito Santo. Ele sabe disso. Mas a carne, ela faz uma milícia, uma luta, uma guerra, e fica um cobiçando contra o outro, e quem você mais dá espaço é quem vence essa guerra. E quem vence essa guerra determina a tua eternidade e as tuas ações também. Por favor, carta aos Gálatas, capítulo 5, vamos estudar sobre isso. Carta aos Gálatas, capítulo 5, nós vamos ler o verso 16 em diante, tá? A palavra vai falar, pelo menos na minha Bíblia tem um subtítulo dizendo assim: obras da carne e fruto do Espírito. Está escrito assim, vamos lá. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência, o desejo de quem? Da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito. Em algumas traduções mais novas tem uma tradução de luta. E o espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis.
Ou seja, a disputa, ela é premiada pelas atitudes daquele que está em disputa. Se a carne falar mais forte, então o impulso falará mais forte, a hora da raiva falará mais forte, e a pessoa vai viver fazendo besteira na hora das suas angústias. Vai ser compulsiva, viciada, vai ser explosiva, talvez até assassina, tá? Infelizmente, agressiva. Então quer dizer que a carne está vencendo. Vai ser desistente, porque aí vem uma angústia. Ah não, isso não é para mim, desisto. Vai ser sempre aquela pessoa que fica pela metade, emotiva, porque a carne venceu. E olha que forte, venceu o Espírito. O Espírito Santo lá tentando convencer. Lembra que ele convence? Quem lembra ou já esqueceu? Está lá, vamos lá meu filho, esse caminho é melhor. Eu sei que a sua carne está querendo uma satisfação agora, uma vingança agora, uma palavra torpe agora, mas fica em silêncio, vai valer a pena. E às vezes a pessoa não ouve o Espírito, ela ouve a carne, satisfazendo a obra da carne, e ela está quase pronta para morar a eternidade no inferno, porque as obras da carne fatalmente o levarão para lá. Infelizmente, satisfez a carne, pode dar aquele alívio, né? Ah, pelo menos eu falei. Ah, pelo menos eu descontei. E obra da carne não é só aquilo que classificamos como gravíssimos. É qualquer atendimento que damos, para o nosso próprio coração. Olha o que está escrito no versículo 18. Mas se sois guiados por quem? Pelo Espírito, não estais mais debaixo da lei. Ou seja, o caminho do Espírito não tem limite, porque lei é limite, né? A lei não diz para nós, você só pode ir até aqui. Se passou desta lei, você está infrator desta lei. Talvez até criminoso desta lei, né? A lei é o limite, é disso que a palavra está falando. Quando a palavra fala não está mais debaixo da lei, não quer dizer a lei de Moisés, não, gente, nada a ver. Tem gente que lê a Bíblia e, desculpa falar, mas há uma ignorância tão grande. Pegue os 10 mandamentos, tudo que está lá tem que ser praticado. Tem que honrar pai e mãe, tem que falar a verdade. Não pode furtar, não pode cobiçar, não pode dizer falso testemunho. Não é dessa lei não, essa lei é de Deus. Está falando de limite. Se eu tiver numa vida com o Espírito Santo, eu posso ousar entrar nas portas até celestiais, porque não há limite para quem está no Espírito Santo. Tem gente que fala assim, ah pastor, o céu é Isso é coisa de gente carnal. O céu é a chegada. As portas lá jamais se fecharão. A alegria lá será eterna. Não tem lei, não tem limite. É isso que a palavra está falando. E ainda conclui-se assim, versículo 19: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Diga para o teu irmão, tem muito mais, viu? Qualquer coisa parecida dessa daqui, se o apóstolo Paulo fosse fazer toda a lista do fruto da carne ou da obra da carne, se preferir, ele ia ter que escrever um livro, né? A obra da carne. Então ele só deu uma pincelada um pouquinho de um lado, na questão sexual, na questão comportamental, na questão social, viu? Porque tem gente que fala assim, meu amigo só é Deus, e a pessoa é inimigo de todo mundo. Lá tinha um cachorro lá no condomínio dela, vou mandar uma multa. É o inimigo do povo, né? Não consegue relevar nada. Chora uma criança na igreja, tá vendo? Pastor não fala nada. Está chorando a criança? Não, vou falar para ela, fica quieta, criança.
Hã? Tem gente que é inimigo de todo mundo. Quem é de Deus não é o sal da terra, não é a luz do mundo. Então, naturalmente, Deus muda o teu comportamento até social. Se você é uma pessoa infeliz, amarga, você não conheceu o Espírito Santo ainda. Não, é o meu jeito. Era o seu jeito. Mas nascendo do Espírito Santo, você terá o jeito de Deus, a natureza de Deus, e vai estar sobre o vento de quem? De Deus. Tem que mudar. Quem é que concorda que nós mudamos em tudo? E é claro que nós estamos num processo de aperfeiçoamento, né? De aperfeiçoamento. Ah, pastor, mas de vez em quando eu já pratiquei uma obra na carne, eu briguei, não era para eu porfiar. E tem gente também que tem uma falha no entendimento da palavra. Aí pensa assim, quem é casado sabe. Ah, eu briguei com a minha esposa. Ah, eu cometi a obra da calma, irmão. Não se condene. O porfiar aqui é a pessoa que vive arrumando motivo para brigar. Dissensões é a pessoa que ama estar dentro de uma contenda. Ela nunca levanta a bandeira da paz. Assim como a vida com o Espírito Santo é um estilo de vida, a vida carnal também é. Não é que Deus está te condenando. Ah, eu dei um deslize aqui, aí eu logo pedi perdão para o meu irmão porque eu exagerei, ou para a minha família, ou lá no meu trabalho, ou para o meu empregado, ou para o meu patrão. Eu falei, olha, eu estava num momento ali, eu acabei pecando, me perdoa. A palavra está falando de pessoas que vivem assim. Vivem fazendo e agradando só a carne. Porque não se esqueça que a luta entre a carne e o espírito, ela é até Jesus voltar. Pastor, o diabo usa pessoas para me tirar do sério. Então já se prepara que até Jesus voltar vai ser sempre assim. Pastor, meu ponto fraco é pessoa assim, assado. Então vai aparecer muito ainda. Quem está entendendo como funciona? Porque o diabo vai trabalhar assim. Ele quer que a sua carne produza. Porque a sua carne produzindo mais do que o Espírito em você, o seu destino, a perdição está sendo traçado. Olha o que está escrito no versículo de número 21, só no finalzinho, tá? Como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o quê? Ou seja, a pessoa que vive a cometer, pecar uma hora ou outra, querendo ou não, nesta vida, mesmo você fazendo esforço, e faça um esforço para não pecar, mas você vai pecar. Eu não estou acariciando o teu erro, falando assim, irmão, é normal. Não é isso. É te conscientizando, caiu, levanta rapidamente. Sujou, limpe rapidamente. Falou errado, peça perdão o mais rápido possível, para que você não torne isso uma rotina. Quem está compreendendo? Até porque o que tem que ser rotina, sem limite, é isso daqui no versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. A palavra está falando da lei dos 10 mandamentos, gente. É isso que a palavra está falando? Não, é que não há limite para ter paz, para ser bom, demonstrar bondade, misericórdia, longanimidade. Não existe a pessoa que vai chegar no céu e Deus vai falar, você errou, fulano, fulana. Por quê, Senhor? Porque você foi muito fiel, você foi muito verdadeiro, muito honesto. De vez em ficar no meio da guerra, você ficou em paz. Não, as coisas de Deus é uma porta da eternidade. Quanto mais você está em paz, de mais paz o Espírito Santo prepara para você.
Você pode estar no meio de uma guerra, alguém até falando, você está muito calmo. Eu não estou calmo, eu estou na paz do meu Senhor Jesus. Eu estou na benignidade, na bondade, na misericórdia dele. E como o salmista me dizia e nos diz, e nos seguirão todos os dias da nossa vida. E eu vou habitar na casa de Deus, no Espírito de Deus, todos os dias da minha vida. Todos os dias, não tem limite. Não tem limite. Quanto mais você estiver andando com Deus, melhor será. Melhor será. E existem muitas pessoas preocupadas com dom, com o que fazem. O que você faz para Deus não quer dizer essencialmente o que você é. Tem gente que prega e não vive o que prega. Sim ou não? Tem gente que canta e quando está com raiva amaldiçoa. Louva a Deus na hora de uma alegria e depois amaldiçoa louvando o diabo. Verdade ou não é? Tem gente que fala assim, meu Deus, eu quero que o Senhor consagre a minha vida, mas a pessoa é prostituta. Ela troca o corpo dela com qualquer pessoa, ela troca o espírito dela, né? Porque a Bíblia fala que quando une-se dois corpos, unem-se dois espíritos. E a pessoa fala, não, é que eu estou sendo feliz. Às vezes a pessoa não entende a gravidade, que disse Jesus que vai chegar muitos virão naquele dia e dirão, olha, eu fiz isso. Eu expulsei demônio até, olha, expulsei demônio, eu usava o nome de Jesus que os endemoniados caíam. Falei até em línguas, em várias línguas, em novas línguas. Curei, preguei, evangelizei, estava lá na igreja, fiz muito. Mas quem você foi? Dom não tem nada a ver com fruto, pessoal, nada a ver. Fruto é o que você é fora da reunião, lá no teu quarto, na tua casa. Isso é fruto. Agora pare para pensar, qual fruto essa árvore espiritual tem produzido? Qual fruto você produz no trânsito? É isso que você é. É depois que acabamos essa reunião, assim seja. Vamos abraçar Jesus, vamos embora com Ele. Lá na sua guerra diária, qual fruto você tem produzido, o da carne ou do Espírito? O do Espírito não tem lei, não tem limite. O da carne tem lei, tem que ter limite. Não é porque eu sou falho que eu vou falar, então eu sou falho e vou me cair num barranco e falar, não, eu sou falho mesmo. Não, vou me derrubar, sou pecador. Deus sabe, a carne é fraca, mas o espírito do homem é forte e tem que estar com o espírito mais forte ainda, que é o Espírito de Deus. Existem muitas pessoas que falam assim, mas eu não consigo produzir o fruto. É porque depende muito em qual vento você está sendo guiado. Tem o vento do mundo. Imagina uma pessoa nascida de Deus que está lutando contra a carne. E ela, por exemplo, está se libertando do vício da bebida. E o Espírito Santo disse, meu filho, eu vou te guiar agora e vou te afastar da bebida. A pessoa não tinha cultura para isso e ela foi um alcoólatra. A pessoa foi alcoólatra. Se ela estiver guiada no vento do Espírito de Deus, o Espírito de Deus vai guiá-la àquela amizade que todas as vezes oferece bebida. É assim que vai funcionar? O Espírito vai ficar trazendo aquela pessoa, esse vento vai trazer aquela pessoa? O vento do Espírito vai levá-la ao bar? O vento do Espírito vai coordenar a vida daquela pessoa para participar daquela festa da empresa que vai ter a bebida lá? O vento do Espírito vai tentar tirar do caminho dela isso.
Só que existem pessoas que querem andar contra o vento. Aí a pessoa está lutando contra o vício, e quem já foi viciado sabe, é uma luta. Tem gente que está lutando contra o vício, sonha consumindo aquilo que está lutando. Sonha, a pessoa acorda com um cheiro, com um gosto daquilo, porque é guerra. E dependendo do nível do vício, envolve algo espiritual muito forte, envolve demônio, tá? Envolve demônio. Aí a pessoa às vezes fala assim, mas eu não consigo resistir. Por qual vento você está guiado, meu irmão? Será que quando você ouve a voz do vento, do Espírito, que é ruá, né? O grego é ruá, vento. Será que quando você vem aquela inspiração, será que você obedece ou você fica esperando tua carne declinar? Sabe que tem pessoa que fala assim, não, é portas abertas, então toda porta é o Espírito Santo que vai abrir. Nem todas. O apóstolo Paulo encontrou com Timóteo, que seria um grande discipulado dele, um grande pregador do Evangelho. Timóteo tinha uma vida cristã e um ministério recente. Então Paulo começa a investir nele, e desse investimento eles começam a abrir igrejas, portas abertas para o Evangelho. Então o apóstolo Paulo começa a pensar, então eu vou abrir igrejas em todo lugar que eu quiser. E o Espírito Santo vai mostrar para ele que até para pregar o Evangelho tem que ter direcionamento. Às vezes você evangeliza qualquer pessoa sem orar, e tem um alvo certo que você deixou de salvar porque você não falou, Espírito Santo, põe a alma no meu caminho. Põe a alma no meu caminho. Põe quem já está preparado para ouvir a palavra. Eu vou te explicar isso, mas antes, eu quero que você abra em Atos 16. Abre aí comigo, para nós acompanharmos o contexto que eu já citei e conferirmos na íntegra esta palavra. Por favor, Atos 16, a partir do verso 1. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, que tinha por nome Timóteo, que era filho de uma judia, que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra, e em Icônio também, ou seja, ele tinha fruto. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego, e quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e a cada dia cresciam em número. Lembrando que a igreja só crescia depois de haver uma organização. Tem gente que pensa que as coisas de Deus, ela vai na bagunça, né? Não, o que importa, vamos fazer. Deus conhece nosso coração, já te falei, quem fala essa frase pula fora. Porque se você conhecesse teu coração, até você ia pular fora, de você mesmo. Deus conhece é porque Ele tem misericórdia. Ele fala, vou salvar, que Ele ama como ninguém vai amar. Então Paulo falou, Timóteo, vamos fazer a obra? Vamos. Ele quis Timóteo, e o Espírito Santo permitiu, porque viu em Timóteo o fruto. Só que antes, ele trouxe a liturgia da igreja. A igreja tem que ter liturgia. Não falo de doutrina de homem, tá? Estou falando de ordem e decência mesmo. Paulo explicou para ele, olha, o Pedro é o chefe em Jerusalém. Qualquer coisa que acontece, o Pedro tem que ser avisado. Ó, a oferta tem que ser notificada lá, porque é dessa maneira que a gente distribui. Porque Pedro com mais 10 apóstolos andaram com Jesus, então eles começaram a obra. E depois foi eleito o Matias no lugar do traidor.
E Paulo veio depois, ele sabe disso. Então ele passa os decretos: olha, a igreja batiza na água, tem que ministrar o Espírito Santo, tem que fazer as pessoas ouvirem o apelo, enfim, o culto é passado para ele. E depois dessa organização, a igreja começa a crescer e se acrescentar, porque Deus está abençoando. Eu fico imaginando como pastor que o apóstolo Paulo pensou: agora é a hora. E ele falou: quer saber, na Ásia ainda o evangelho não chegou, vou pregar lá. Cheio de fé, para pregar. Qualquer pessoa diria para ele: vai lá, meu irmão, Deus vai te abençoar. Principalmente uma pessoa sem visão espiritual. Verdade ou não é? E Paulo fez as malas e está pronto para ir. Olha o que está escrito no verso 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos. Por quem? Pelo Espírito Santo. Ou seja, a porta que ele queria entrar, o que é que o Espírito Santo fez com a porta? Fechou. Eu sei lá o que aconteceu. Se deu uma dor de barriga, se o pneu do carro amanheceu murcho, sei lá. Eu sei que o Espírito Santo deu um jeito de impedir. Será que você já está no nível de fé para falar: Espírito Santo, se não for a tua vontade, me impeça? Pode ser a minha vontade, a mala pode estar pronta, desejo pode estar pago, mas se o Senhor não quiser, me impeça. É assim que o nascido de Deus tem que fazer. Pode ser a maior oportunidade da minha vida, pode ser o maior sonho, mas se o Senhor não for comigo nesta porta, se o teu vento não estiver, me impeça, Espírito Santo. Pastor, mas pregar é tão bom. Mas o Espírito Santo não faz as coisas sem objetivo. A Ásia ainda não estava pronta. A Ásia não estava pronta. Só para você ter noção, um dos lugares mais difíceis de se pregar o evangelho até hoje é a Ásia. Até hoje é a Ásia. As únicas 7 igrejas do Apocalipse eram na Turquia e nem lá mais tem. Hoje é considerado praticamente quase Europa, né? Mas naquela época era a Ásia. Eu conheço alguns pastores da Igreja Universal, bastante inclusive. E tem Universal na China. Mas eles não podem cultuar a Deus igual a gente faz aqui, igual se você for numa igreja universal ou qualquer outra igreja, com microfone, com oração, vamos louvar a Deus, levantar as mãos. Sabe como eles fazem lá? Eles alugam uma sala comercial, como se fosse uma empresa, e tem que fazer reunião, quase que conversando. E se o governo pegar e desaparecer, já sabe, né? Porque até o aplicativo da Bíblia no celular já foi impedido em muitas províncias lá. Tomara que você nunca vá. Não tem para que ir, né? Só se o Espírito Santo quiser. Mas ponha na sua mala uma Bíblia. Como nós viajamos de diversos lugares, aí põe a Bíblia lá, né? E tente entrar na Coreia do Norte com a Bíblia. Se você der sorte, você não vai entrar e vão te mandar de volta, se der sorte. Senão é capaz de ficar por lá mesmo e morrer lá mesmo. Imagina o Espírito Santo perdendo o apóstolo Paulo, simplesmente porque ele quis ir num lugar que não ia prosperar o evangelho. É porque eu quis. Você está pensando que isso aconteceu uma vez só? Não. Aconteceu no versículo 7 de novo. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Às vezes a pessoa, ela quer fazer algo,
Ela tem um plano para aquilo. Na cabeça dela vai dar tudo certo. O Espírito Santo está vendo que vai dar tudo errado. Aí o que ele faz? Começa a colocar alguns impedimentos para ver se a pessoa entende. Ele abre os olhos, faz a pessoa ver coisas, para ver se aquilo causa um impacto nela. Olha, está vendo, fulano? Está vendo? Enxerga. Às vezes a pessoa mesmo assim, não, eu vou lá e vou fazer. Sabe que às vezes a pessoa tem um sonho? Na igreja acontece muito isso. Ô pastor, tive um sonho. Eu sonhei com um papagaio no meio do deserto, aparecia Moisés, Elias, e aí vinha Faraó, 7 serpentes. Tem gente que sonha. Primeiro eu pergunto, irmão, você toma algum remédio? Ou está comendo algum cogumelo? Para começar, né? O que você está comendo, irmão? Não, estou comendo normal, então vamos lá para a parte espiritual. Aí a pessoa diz assim, pastor, o que significa? Irmão, calma que não é assim. Não é assim que funciona. Não é assim, eu não vou te enganar, tá? E se alguém te enganar, tem gente que coloca até no Instagram, eu já vi isso, estou falando para você. Revelador de sonhos, pode mandar o teu sonho na caixinha de perguntas. Misericórdia, irmão. Como pode um crente, nascido do Espírito, acreditar numa bobagem dessa? Só alguém carnal demais. Isso daí é tarô evangélico. Não é assim que funciona. Claro que se você vier pedir um auxílio, eu vou orar, meu Deus, mas a minha oração é a seguinte: mostra primeiro para essa pessoa. Não é para mim. Não é para mim. Porque se esse sonho fosse para eu entender, quem sonharia? Sou eu. Eu posso sonhar com você. Eu não quero sonhar com você, mas eu posso. Eu tenho que entender primeiro o recado para mim. Para mim. E eu tenho que saber e ter a certeza se eu tenho que falar algo com você ou só orar. Às vezes eu tenho que só orar. Tem pessoa que sonha com algo trágico e a pessoa sem filtro, sem sabedoria mesmo, na ignorância, chega para outra pessoa, sonhei que você morreu. Olha, às vezes quem está morrendo é ela, né? Ou a fé dela, e ela não discerniu. Ela não discerniu. Aí a pessoa às vezes vai falar com a pessoa até na hora errada. Era para falar, mas o Espírito Santo prepara o momento. Quem crê que ele prepara o momento? Ele prepara. Aí a pessoa vai lá, atravessa a revelação, tudo errado, e perde a chance de uma edificação, de uma alma. Ou outros seguram a informação, aí o sonho se realiza. Aí fica, bem que Deus me mostrou. Para que Deus mostrou se você não usa? É que eu não sou Deus. Se eu fosse o Espírito Santo, ia cortar esse dom de você. Não usa, é inútil. É dar ferramenta para quem não vai usar, para quem vai guardar. Minha gente, graças a Deus se o Espírito Santo fechar a porta. Ele sabe o que faz. O vento assopra onde quer, você só ouve a voz dele, você só vê o resultado. Às vezes você não vai saber o para quê, nem o porquê, você não vai entender nada, mas se você está buscando o Senhor, entregando sua vida ao Senhor, fazendo o seu esforço no Senhor, pode confiar que o Senhor vai cuidar de você e dos seus caminhos também. Sabe por que tem muita gente infeliz? Porque está onde não deveria estar, está fazendo o que não deveria fazer, está usando o recurso que não deveria usar. É como viajar, e na viagem trocaram as malas, uma mala parecida com a outra, e você chegar lá no seu destino, abrir a mala, aí você, homem, achar uma roupa de mulher, achar lá a maquiagem de uma senhora, e todas as coisas que a senhora preparou, e não é a tua mala, e você fala assim, vou usar, né? Não, vou usar, é assim mesmo. Claro que não, tem que trocar a mala, não tem? Às vezes você trabalha murmurando, porque você entrou numa porta que nem era para ter entrado. Às vezes você estuda reclamando. Tem gente que trabalha na segunda-feira e fala, tomara que chegue o final de semana. Imagina você passar a vida inteira nessa maldição de vida.
porque o trabalho tinha que ser uma bênção. Antes de Deus dar um casamento para o homem, Deus presenteou o homem com trabalho. O trabalho não veio depois do pecado, ele veio antes, na santidade. Aí a pessoa só reclama de onde mora, reclama de onde trabalha. E Deus está falando assim: eu nem te coloquei aí, foi você quem se enfiou aí. Foi você. Você tem que estar no lugar que o Espírito Santo te colocar. Quem anda só na obra da carne, parece que está com a maldição eterna, sempre no lugar errado, e sempre na hora, se um raio for cair 3 vezes, ela está ali, as 3 vezes para tomar o raio. Se o ônibus for passar 10 vezes na poça d'água, ela está ali as 10, e ainda se for passar a 11ª, ela vai estar lá de novo. Para quem é da fé, guiado pelo Espírito de Deus, até quando parece que vai dar errado, vai dar certo, querido. O Espírito Santo reverte as coisas. O Espírito Santo prova: eu tenho o controle nas minhas mãos, e a sua vida ninguém pode arrebatar das minhas mãos poderosas. Vai continuar soprando o vento do Espírito até nos levar para o céu, onde as portas jamais se fecharão. Os que creem digam amém, diga graças a Deus, e vamos aplaudir o Senhor. Que seja assim conosco, porque o Espírito Santo vai te colocar sempre no lugar certo e na hora certa, sempre assim. Pastor, nem sei o que eu estou fazendo aqui. Pois é, lugar certo na hora certa. E tem gente que ainda fica com aquela mania: essa palavra devia ser bom para fulano. É boa para você, é para você, isso é para mim, é para nós que estamos aqui, é para quem vai ouvir na rádio, é para quem assiste na internet, é para nós, porque o Espírito Santo nos ensina que qualquer coisa que vamos fazer, só podemos fazer com um critério. Por favor, carta aos Hebreus, capítulo 6, nós vamos ler só o versículo 3, para fecharmos a palavra. Carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 3. E isso faremos, se Deus, se o Espírito nos permitir. Que essa seja uma regra para a nossa vida, uma lei. Amém? Fiquem de pé, por favor. Vou te contar um testemunho rápido. Em outubro de 2022, o pastor João Ribeiro estava fazendo uma reunião com os obreiros, igual ele faz todos os meses, reunião geral. Poucas vezes nos últimos anos ele tem passado essa bola para nós fazermos, ele tem feito todas as reuniões. E aí eu não sei o que deu, aliás, eu sei o que deu. Ele ficou irritado com o pastor. Aí ele olhou para um lado e falou assim: quem quer ir para Alagoas? Pastor Neilton, eu quero um pastor em Alagoas rápido. Aí começou: quem vai, né? Entre nós, né? Aí sabe o que eu pensei? Poxa, Maragogi deve ser bonito, né? Sabe o que é Maragogi? Pesquisa lá, você vai ver. Falei: meu Deus, lá tem um lugar chamado Caminho de Moisés. Porque assim, eu nunca fui para tanto lugar assim, mas que eu pesquiso. Até a Tailândia esses dias eu pesquisei. Não é que eu vou, é só para matar a vontade, né? Ou pelo menos para atiçar as lombrigas, né? Lá tem um lugar lá chamado Caminho de Moisés. Sabe o que é o Caminho de Moisés? É assim, fica um caminho no meio da água. Aí conforme vai dando a tarde, né, a maré vai subindo, aí vai fechando. Ou seja, tem que voltar antes, que senão morre igual o faraó e os cavaleiros. E eu conheço um bocado de gente em Alagoas por causa das lives, da pandemia, que eu fiz muita live. Eu acho que eu fui o pastor da Paz Vida que mais fiz live. Eu fiz durante mais de 40 dias, eu fiz 3 lives por dia. Totalizaram mais de 300 e poucas transmissões, só
naquele primeiro período de fechamento, né? Reclusão, sei lá, aprisionamento, o que você quiser chamar. E eu conheci muitos obreiros de lá, membros, que eles falam comigo como se a gente já se conhecesse a vida inteira. Até hoje eles participam do meu grupo de oração, até hoje nós temos uma amizade de fé, de fé. Conheço a líder de obreiros lá, a dona Ana Cláudia. Eu lembro quando o pastor João Ibi falou isso, a dona Ana Cláudia mandou uma mensagem: ei, pastor, pode ser o senhor, né? Falei, se Deus quiser. Só que o Espírito Santo já tinha me falado, você tem que ficar em Goiânia até dezembro. Só que eu não falei para a dona Ana Cláudia, agora ela vai assistir e vai descobrir agora. Fazer o quê, né? Tudo no tempo certo, né? Aí deu quinta-feira daquela mesma semana, não lembro data. Telefone toca, o pastor Neilton. Danilo, ouviu o que o pastor falou? Sim, senhor, é claro que eu ouvi. Quem não ouviu, né? Ele falou, então, o primeiro nome é o seu. Porque eu já tinha te falado que eu ia te trocar aí de Goiânia. Falei, olha, pastor, eu nunca neguei ir para canto nenhum. Nunca neguei, palavra de honra mesmo. Se falar assim, pastor, tem uma bimboca lá do outro lado, eu vou. Eu não nego. Pastor, assuma a igreja da Zona Leste, da Zona Norte, não tem problema. Eu vou. O intuito é pregar. E está onde o Espírito Santo me colocou. Pronto, é só isso que eu quero. Está onde ele me colocou. Eu falei, pastor, não vou poder ir. Você está bem? Estou bem, pastor, mas eu preciso ficar em Goiânia até dezembro. Eu falei, olha, pastor, Maceió é linda, né? O povo é abençoado. Lá é um trabalho, um povo muito abençoado, a Paz e Vida. Eu já sei, já conheço um pouco. Falei, mas eu não vou. Ele falou, você tem certeza disso? Vou ligar para o próximo. Pode ligar. Ele bateu o telefone na minha cara, não deu nem um tchau, nem um beijo. Às vezes ele fala tchau, beijo, ele não deu nem um beijo. Eu falei, olha, mas eu estava convicto. E você não se espante não, a gente se entende assim mesmo. Ah, pastor, o senhor ficou chateado com ele? De jeito nenhum. Depois eu mandei um beijo na mensagem para ele, esqueceu o meu beijo. Ele foi meu discipulador no estágio, né? Falei, esqueceu de mandar um beijo, que falta de educação, hein? Ele já ligou para o outro, aí já removeu de um lado e foi o pastor de Juazeiro lá para Porto Alegre, que eu também falei para ele do pastor, enfim. Aí outro pastor assumiu, aí eu liguei para o pastor de Maceió e falei assim, e Maragogi, como é? É lindo, pastor. O povo aqui é abençoado. Eu falei, amém. E aí em dezembro, o pastor ligou para mim, ligou nada, fez um grupo e falou dia 2 de janeiro, Goiânia em Manaus, Manaus em São Paulo, e aí foi. E não perguntou nada para mim também. Acho que ele falou, não vou ligar para ele de novo não. Pegou ar, pegou não. E aí eu tive na hora a convicção, Deus está me mandando para lá, não sei para quê. Tem Maragogi aqui em Manaus? Tem Caminho de Moisés? Tem a Ponta Negra, né? Lagoa Azul, eu já fui na Lagoa Azul aqui, me respeita, rapaz. Me respeita, já comi jacaré. Olha, eu já comi coisa aqui que eu nunca imaginei na vida que ia comer, mas comi. É o quê? Ah, que susto, pensei que você falou tartaruga. Eu falei, não, aí eu não fui tanto não. A tartaruga eu não fui não, e nem vou. Tadinha da bichinha, né? Tadinha. Mas é a certeza, estou onde Deus me colocou. E o dia que Deus falar assim, acabou, vamos lá para outra missão, vamos lá para outra missão. A frustração de uma pessoa, principalmente que diz ter Deus como aquele que guia a vida dela, ela não entender que ela tem que se inclinar à vontade de Deus, mesmo que ela não queira, ou que ela não entenda. Às vezes, no seu pior momento, é um trabalhar de Deus para salvar uma alma. Entenda, toda alma é importante, só que tem alma que o Espírito Santo já preparou, e às vezes você está insistindo num solo mais difícil. Você está semeando em lugar que o diabo está levando a semente. Aí daqui a pouco você vai ficar indignado. Essa alma não se converte. O problema não é a alma, é você que não está sabendo plantar.
Eu não sou um homem do campo, mas eu sei que cada semente tem uma época boa para plantar. Não é verdade? Tem semente que é boa de plantar na seca. Na seca. E tem semente que só quando a terra estiver muito irrigada, no inverno, não é assim? E cada uma tem uma estação própria. O Espírito Santo sabe da estação própria de cada alma. Ele preparou você para ouvir essa palavra hoje. E está na hora de você começar a estar no lugar certo. Onde é o lugar certo, pastor? Não é uma localidade, não é uma geografia, é a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é, em muitas ocasiões, em muitos casos, confrontar a sua. E falar: eu não estou entendendo porque está acontecendo. Entrega na mão do Espírito, no vento dele. E fala: Espírito Santo, eu não estou entendendo, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe. E deixa fluir. Ah, pastor, os amigos me abandonaram. Quem sabe não foi o vento do Espírito? Olha, pastor, a proposta que eu achava que estava fechada, parece que bateu um vento. Quem sabe não bateu um vento? Quem sabe não bateu um vento mesmo? Do Espírito. A Bíblia não atrela a batalha carne e espírito ao diabo. O diabo não tem esse poder. A questão é: para quem você vai se inclinar? É quem vai reinar. É quem vai reinar. Pastor, eu estou ouvindo essa palavra e quero viver no sopro do Espírito. Antes você tem que entregar a vida para Jesus. É a primeira vez que o Espírito Santo sopra e te convence. E tem que confessar Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da alma. Pastor, eu nunca entreguei a vida para Jesus. Tem que fazer isso hoje. Se você precisa entregar a tua vida para Jesus, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, mas eu me afastei. O filho pródigo, ele toma a herança do pai vivo. E ele fala assim: quer saber? Vou viver minha vida. E ele vai até para longe, quero nem saber do meu pai. Mas chega uma hora ele percebeu: não tem melhor lugar do que a casa do pai. Lá tem regras, é claro que tem, mas não tem melhor lugar. Lá eu como pão todos os dias, estou debaixo do cuidado. Pastor, eu me afastei e preciso voltar. Se você se afastou e precisa voltar para Jesus, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você. O senhor se afastou? Vem para cá, meu amigo. Vamos voltar aqui, isso. Vou te ajudar em oração também. Vem para cá. Como é o nome do senhor? Oi? Edsil? Seja bem-vindo, viu, meu amigo? Seja bem-vindo. Pastor, às vezes a minha vontade fala mais alto e eu assumo. Perco a cabeça, falo. Figuramente falando, literalmente, quem vive na vontade da carne não é só o prostituto, o idólatra. É quem vive metendo os pés pelas mãos, só fala na hora errada. Era para falar amanhã, a pessoa já liga e apavora-se hoje. Era para amanhã. Por isso que Jesus falou: basta cada dia a sua luta, basta cada dia o seu mal. Assim, se preocupa só com o seu dia de hoje, deixa o amanhã com Deus. Se Deus permitir, aí você desenvolve o teu plano. Se Deus abrir a porta, você entra. Se fechar, diga graças a Deus que fechou a porta. Graças a Deus. Deus sabe o que faz, eu não sei. Pastor, eu quero orar para que a vontade do Espírito prevaleça. Às vezes você chora, se entristece, porque falta você ainda viver nesse vento. Pastor, eu já vivi em alguns momentos, é maravilhoso. Mas você tem que viver assim todo dia. Todo dia. Lembra do barco? É o vento que vai levando o barco até o céu. Vai empurrando as velas. Pastor, eu preciso dessa oração. Eu preciso buscar isso agora. Viver neste vento. Eu estou buscando, então sai do teu lugar, vem aqui para frente. É muito bom quando assumimos isso, é muito bom. Você que pode, é claro, se ajoelhe conosco. Você que está ouvindo à distância,
pelo canal do YouTube, por qualquer rádio ou web rádio, se prostre também ao Senhor. Pastor, eu estou em trânsito, diminua a velocidade. Fique com os olhos atentos, mas com o coração também. Pastor, estou em prisão ouvindo essa palavra, no hospital. Quem sabe essa doença que você enfrenta não é uma permissão de Deus, por mais duro que seja, essa porta fechada. Quem sabe esta prisão não guarda a sua vida. Quem sabe essa tristeza não te aproxima de Deus, para você aprender a ser feliz com Ele. Então todos os que estão no altar, orem assim comigo, dizendo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a sua palavra e eu quero nascer do Espírito do Senhor Jesus, que é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da minha vida. Diga: meu Deus, quero viver no sopro do teu Espírito Santo. Diga: meu Deus, se for preciso, me impeça. Se for preciso, feche a porta para que eu não me perca. Diga: meu Deus, sopra o teu vento para salvar a minha alma e me colocar no lugar certo, na hora certa, no centro da tua vontade. Em nome de Jesus, fala com Deus, fala com o Pai. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado.